Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael Melo e quero com muito carinho compartilhar algo da parte de Deus com você. Quando discernir se é a minha mente ou se é Deus que está falando comigo? Essa é uma dúvida muito recorrente dentro de todas as pessoas que literalmente precisam entender quando é Deus, quando é o Espírito Santo e quando é eu que estou tentando direcionar a minha vida. Quando é Ele que está falando ou a minha mente está falando comigo. Existe uma necessidade de nós entendermos isso para que o nosso coração não venha viver conturbado, porque afinal de contas, tomar uma decisão em Deus é algo muito importante, porque isso não altera apenas o seu futuro, isso mexe com o nosso presente, isso mexe com o tempo em que nós estamos vivendo. Toda decisão, ela precisa estar acompanhada da vontade de Deus. Ela precisa estar acompanhada daquilo que Deus tem para a minha vida, daquilo que Deus tem para toda a história que Ele criou com tanto carinho para que eu pudesse viver nessa terra. Existe um propósito, existe um chamado, existe algo de Deus para você que muitas das vezes é paralisado e existe um bloqueio quando está relacionado a entender a vontade de Deus. Existe um versículo que eu quero compartilhar ele com você com muito carinho, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2, do versículo de número 10 em diante. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas. Aqui o Espírito é o Espírito com E maiúsculo, ou seja, está falando do Espírito Santo. Até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Aqui está falando do Espírito do homem, não do Espírito Santo, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Quando eu entendo que quem está falando comigo é o Espírito Santo, uma coisa é certa, a nossa mente ela age muito por impulso e ela age muito por coisas imediatas. Lembre-se sempre, guarde essa chave no seu coração. Sempre que Deus está falando com você ou o direcionamento faz parte daquilo que Deus tem para mim e para você, pode passar o tempo que passar, pode acontecer o que acontecer, mas aquilo vai estar dentro do seu coração. Aquilo vai estar ali porque afinal de contas Ele está falando com você. A voz dele é inconfundível. Você tem, no mínimo, 4 formas de ouvir Deus falando com você. Então, o Espírito Santo vai falar comigo e com você através da sua palavra. O Espírito Santo vai falar comigo e com você através de um profeta, de uma profetisa. O Espírito Santo vai falar comigo e com você aquele sentimento que vem dentro de você, uma voz interna que vem e você sabe que Deus está falando. E Ele também fala de forma audível. São 4 maneiras que ele fala de muitas outras formas, mas são 4 maneiras que nós podemos perceber quando ele está falando. Só que a grande dúvida é, e quando esse sentimento vem? Quando não é audível e esse sentimento vem, será que não pode ser a minha mente? Deus nunca vai conduzir você para viver algo contrário à vontade dele, algo que vai machucar pessoas, algo que vai causar destruição. Então é necessário que nós venhamos ficar atentos aos sinais de Deus, que quando ele está falando existe paz, existe convicção, mas uma convicção de servir, uma convicção de saber que o direcionamento dele para aquilo não é, na maioria das vezes, algo egocêntrico, ou seja, não é algo para mim, é algo para servir a outros, é algo que vai impactar geracionalmente a vida de outras pessoas. Mas quando é a mente, perceba que a nossa mente ela tende a agir por emoção, ela tende a agir por imediatismo, ou seja, ela quer tudo de forma imediata, ou porque alguém está fazendo algo, você já deseja fazer aquilo, mas se é a sua mente, tenha certeza que aquilo vai com o tempo perder força, aquilo não vai continuar com a mesma fome sendo gerada dentro de você, o mesmo fogo queimando dentro de você. Mas quando é o Espírito Santo, não. Quando o Espírito Santo está falando aquilo, cada vez mais gera fome e sede. É mais ou menos como você querendo correr do seu propósito e Deus chamando, convidando, usando pessoas que vão até ao seu encontro e Ele, através dessas pessoas, sempre chamando você para viver aquilo que Ele te chamou para viver. Tenha cuidado com as respostas imediatas, com as respostas prontas, que elas tendem a estar ligadas justamente com a minha mente. Então, a nossa mente ela vai produzir tudo aquilo que está relacionado a sentimentos e a vozes que são vozes
que têm um tempo de duração, são imediatas, elas são sem pensar, elas são impulsionadas por algo. O Espírito Santo não. Ele não impulsiona você a fazer algo simplesmente por qualquer motivo. Ele vai levar você a viver o direcionamento dele, o direcionamento de Deus, todos os momentos. Então, quando ele está falando com você, tenha certeza que literalmente você vai entender. Você vai perceber que é ele que está falando. Você vai perceber que é ele que está gerando dentro do seu coração a certeza daquilo. E pode qualquer pessoa falar contra, mas aquela fome, aquele fogo vai queimar dentro de você, porque você sabe que Deus falou com você. Então, a melhor maneira de você entender é, se é ele que está falando, não se preocupe, porque ele estará cuidando de tudo. Se é a sua mente que está falando com você, ou seja, se é algo da sua mente, você vai precisar fazer um grande esforço para que isso se mantenha, porque afinal de contas, a nossa mente ela tende a falar e a desejar aquilo que é muito passageiro. Já Deus não. Ele gera dentro de nós, ele fala conosco sobre tudo aquilo que vai gerar edificação, transformação, restauração, libertação, futuro, transformação de nações. Tudo isso está relacionado ao propósito de Deus. E ele usa sinais, ele usa formas, maneiras de nos chamar a atenção para nós entendermos que de verdade é ele quem está falando. Muitas das vezes nós não conseguimos perceber porque estamos tão desejosos em compreender a resposta, se afinal de contas é de Deus ou não, que nós acabamos não percebendo que Ele está confirmando aquilo que Ele está falando dentro de mim. Mas uma coisa é certa, quando é o Espírito Santo que está falando comigo e com você, existe uma certeza imensurável, existe algo dentro de nós que traz a consciência de que aquilo é Ele, de que aquela voz é dele. É inconfundível ouvir Jesus, ouvir a Deus e ouvir o Espírito Santo. Mas quando é a nossa mente, ela é carregada de dúvida. Ela é carregada literalmente por oscilações. Você muitas das vezes quer, outras das vezes não quer. Você muitas das vezes acredita que é, outras das vezes não. Quando ele fala, tudo é diferente. Fique atento aos sinais que Deus está dando para que você entenda que literalmente é Ele e não a sua mente. Deus abençoe a sua vida. Quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você seja avisado dos próximos vídeos. Deus abençoe sua vida.